Presidente, qual o maior obstáculo que o senhor encontrou quando assumiu a presidência, lá em 2013, do clube, numa época onde o Flamengo estava mergulhado, esse mergulhado dele tá até, que eu acho que a outra presidente era nadadora, né? Em dívidas. E quais os métodos usou para mudar aquela situação caótica? Oi, Bruno. Olha, os obstáculos foram muitos e acho que na sua pergunta já tem aí uma boa parte da resposta, né? O Flamengo estava mergulhado realmente em dívidas, o Flamengo estava com as receitas penhoradas, o Flamengo devia 3, 4 meses de salário para os atletas, o Flamengo tinha uma dívida vencida com a Procuradoria da Fazenda Nacional de cerca de 60 milhões de reais, né? Essa era só a vencida, né? O Flamengo não tinha cumprido os acordos da Time Mania, então todo o dinheiro que entrava, como a receita estava penhorada, o dinheiro não ficava. Então nós tivemos que fazer assim das tripas coração para conseguir uma maneira de sobreviver. O Flamengo tinha 600 ações trabalhistas em que a gente figurava como réu. O Flamengo tinha aqueles acordos não cumpridos e que geravam uma dívida enorme lembra? Todo mundo lembra do Ronaldinho, do Romário, do Petkovic, do Joel Santana e tal. Isso tudo era credor do Flamengo. O senhor teve que parcelar, inclusive, todas elas? Isso, a gente acompanhou. Todas foram pagas, né? Quando terminou o nosso mandato, não tinha, todos eles já estavam absolutamente quitados, a dívida trabalhista tinha zerado, a dívida bancária estava tendendo a zero, e até a dívida tributária, que era proveniente de apropriação indébita, com o Profut, né? E o Profut foi um trabalho muito grande que a gente teve que levar a cabo lá, né? Passamos 2 anos e meio lá nos corredores da Câmara e do Senado para poder aprovar o Profut. Quando o Profut foi aprovado, aquela nossa dívida tributária enorme, ela ficou alongada em 20 anos. E aí praticamente deixou de existir o problema dívida do Flamengo, né? Dívida do Flamengo era o principal assunto nas campanhas presidenciais do Flamengo, desde que eu me entendo por gente, desde as campanhas que eu acompanhei nos anos 70, né? Você via os debates entre os candidatos a presidente do Flamengo, era sempre aquela coisa: o que nós vamos fazer para pagar essa dívida, que era insolúvel, né? Aí você tinha umas idiotices que eram faladas assim do tipo: o Flamengo não precisa pagar a dívida, porque ele tem um alcance social muito grande e tal, uma irresponsabilidade assim atroz, né? Ou então eu vou, lembra daquelas soluções mágicas, né? Tipo, não, se cada torcedor do Flamengo contribuir com R$1 e tal, né? Eu cito sempre a frase do ministro Pedro Malan, que diz, né, que para todo problema difícil tem sempre uma solução simples e errada, né? Então, para os problemas difíceis do Flamengo tinha sempre uma solução simples, só que estava errada, né? Então, toda eleição do Flamengo, o principal assunto era como vamos pagar a dívida. E nas últimas 2 eleições do Flamengo, 2018 e 2021, vocês são conselheiros do Flamengo, né, com o Flá, vocês viram alguma discussão sobre dívida do Flamengo? Zero. Não. Zero. Por quê? Porque acabou o problema. Sabe aquela coisa? Seus problemas acabaram, né? Os problemas de dívida do Flamengo acabaram. Né?